Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez porque o meu desejo é que você dê continuidade a esses estudos pelos quais nós estamos assim analisando. E hoje a temática é princípio de vida cristã. Nós vamos analisar juntos aqui o que de fato o cristão, ou para ficar melhor, aquele que professa a fé em Deus, deve se comportar, tanto dentro dos seus lares, como também na sociedade, em qualquer lugar que a ponta do pé de um professo cristão pise. Uma pessoa que professa a fé deve andar segundo os princípios de vida cristã. E eu queria apresentar a vocês aqui, é claro, algumas coisas importantes. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, sim, Deuteronômio no capítulo 6, verso 7, ali você vai encontrar o quê? O culto familiar. E é através do culto familiar que os pais eles ensinam os seus filhos como de fato devem se comportar na vida cristã e de fato ensina também a eles, é claro, como se tornar uma pessoa melhor para a sociedade que de fato está cada vez mais corrompida. Se tornar membros deste mundo em pecado, cidadãos nesse mundo em pecado, é claro, cidadãos do céu. E ali você ensina através de quê? Do culto familiar. Ensina o caminho que deve andar, é claro, a seu filho. E a Bíblia diz que ele vai crescer e não se desviará o quê? Se desviará dele. A Bíblia também, no livro de Marcos, no capítulo 5, verso 18 ao verso 20, ali você encontra Deus nos orientando a nós ter o quê? Um belo testemunho. Ser pessoas de testemunho. Não cometer, é claro, não levar as pessoas que estão à nossa volta a escarnecer da nossa própria fé, mas tentar de todas as formas, sempre estar fazendo o melhor, sempre estar fazendo o assim diz o Senhor, e isso é testemunho, não envolvidos em confusões, em brigas, não sendo pessoas escravas dos vícios, enfim, dando sempre um bom testemunho para que as pessoas assim possam se aproximar de quem? Se aproximar de Deus. Porém, Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2, ensina que nós devemos ter uma vida de oração. Repito, Colossenses 4, verso 2. Vida de oração é ter momentos de oração, e isso é o que? Comunhão. Com outras palavras, ele está dizendo que você desenvolver o culto familiar, ter bom testemunho e ter uma vida de oração, isso gera comunhão com Deus. E nós sabemos que é uma das principais coisas pelos quais Deus quer que nós sejamos pessoas de comunhão com Ele. A Bíblia também nos ensina, especialmente em João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras. Nós devemos examinar a Bíblia diariamente. Esse livro aqui tem que ser lido e estudado todos os dias. Enfim, e nós devemos fazer isso. Se porventura eu estou pregando ou falando para alguém que não tem feito isso, esse é o convite de Deus para você e também para mim. Eu preciso também desenvolver estudos diariamente da Bíblia. Outra coisa importante, nós encontramos ali em Hebreus. Sim, se você quiser abrir, na verdade, faça as suas anotações, que isso aqui é super importante para vocês. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Sim, lá o apóstolo Paulo fala que nós devemos frequentar a igreja regularmente. É isso que ele diz lá. Não deixeis de congregar, ou seja, de estar reunidos com os irmãos no templo, enfim, em pequenos grupos. Isso é super importante para o nosso crescimento. E ele diz que para nós fazermos isso muito mais quando nós perceber que o dia se aproxima. Certamente esse dia é o dia do retorno de Cristo para buscar os seus filhos nessa terra, jaz em pecado. Gente, muita coisa boa a Bíblia ensina em relação a essa temática, mas é muita coisa boa mesmo. Por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, ali mostra para cada um de nós a importância de servir o próximo, e fazer o bem a todos. Isso é isso mesmo, fazer o bem a todos, até mesmo os nossos próprios inimigos. É o que a Bíblia nos ensina. Gálatas 5, verso 13. Outra coisa super importante, e aí nós vemos de Gênesis ao Apocalipse. Por exemplo, no livro de Neemias, você vai encontrar ali a importância de quê? Da guarda do sábado, de guardar o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Entende? Lê Neemias 13, verso 19. Outra coisa importante é o que Paulo ele ensina lá no capítulo 13 do livro de Romanos. E ali mostra para nós, crentes, que devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus. Isso está lá em Romanos 13, verso 1 ao 4. E no livro de Atos, capítulo 5, verso 29,
o apóstolo Pedro diz: antes obedecer a Deus de que aos homens. E nós devemos respeitar as autoridades enquanto ela não interfere na vontade de Deus, na lei de Deus. Quando as autoridades interferem na lei de Deus, você tem que ficar do lado de quem? Do Senhor. Mas se eles trabalharem em harmonia com a Bíblia, com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, aí sim nós devemos todo o respeito às autoridades. É claro. Enfim, a Bíblia também fala da modéstia. O cristão deve se vestir com modéstia e bom senso. Você encontra isso aonde? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. É lá em Timóteo que a Bíblia nos ensina que nós devemos trajar-se com modéstia. E tem muito mais. Por exemplo, no livro de Tiago, sim, Tiago, capítulo 4, verso 4, lá diz para nós não amar as paixões deste mundo, as paixões mundanas. Isso é o que Tiago ensina no capítulo 4, verso 4. Nós devemos abandonar as bebidas, as festas juninas, as festas mundanas, os carnaval, ou seja, a festa da carne. Tudo isso são paixões que esse mundo nos apresenta. São coisas do mundo em que a Bíblia diz que o amor de Deus não está naqueles que amam ao mundo e o que o mundo nos oferece, ou seja, cigarro, bebidas e etc. Nós devemos abandonar rapidamente. A Bíblia também nos ensina em Hebreus 13, verso 4. Lá diz que o nosso casamento deve ser mantido puro, com a pureza em que a Bíblia ela nos apresenta. Devemos respeitar as nossas esposas, isso, e as esposas devem respeitar os seus maridos. Isso são coisas super importantes que nós aprendemos aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. E tem muito mais. Eu estou aqui com o meu manual aqui para apresentar a vocês muito mais. Por exemplo, a Bíblia também nos ensina que um dos aspectos importantes na vida cristã é participar do lava-pés. Sim, uma cerimônia em que representa ali a humildade dos crentes, de uns para com os outros. É exatamente isso, humildade. E o lava-pés, a importância ali é levar nós a nos conscientizar de que não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. E quando nós baixamos ali para lavar os pés dos nossos irmãos, com certeza estamos dizendo para ele: não sou melhor do que você. Eu fico imaginando algumas pessoas que se recusam a participar do lava-pés. Eu fico imaginando assim o que se passa na cabeça das pessoas que não participam dessa cerimônia tão importante na Bíblia. E você encontra isso aonde? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao verso 28. E João 13, verso 4, verso 5 e verso 15. São os textos pelos quais ali nos ensina sobre o lava-pés. É exatamente a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela também relembra a crucificação de Jesus e a nossa morte, ou seja, e nossa morte para o pecado. A Santa Ceia representa ali a crucificação de Jesus a nosso favor e a nossa morte para o pecado. Enfim, é o que de fato representa. Suco de uva. E na Santa Ceia ali o que está sendo oferecido é o pão. E o pão representa o corpo de Jesus, não é isso? Que foi crucificado por nós. E o sangue, e o suco de uva representa também o sangue de Jesus que foi derramado na cruz em prol também de todos nós. E tudo isso aconteceu para a nossa própria salvação. E hoje todos nós fomos salvos na cruz por meio de Cristo. E é exatamente por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos aceitar Jesus como nosso Salvador. É claro que nós devemos também aceitá-lo como Senhor. E aceitar como Senhor é de fato viver uma vida não teórica em relação aos princípios de vida cristã, mas viver uma vida na prática em relação àquilo que a Bíblia nos ensina dentro do contexto espiritual. E aqui eu queria dizer algo para você para finalizar essa temática de hoje. O princípio de vida cristã é o meio pelo qual nós andamos em liberdade diante de Deus. E todos aqueles estão sendo convidados hoje a andar em liberdade diante do Senhor. Você deve ser uma pessoa que de fato pretende servir a Deus. Ou se porventura você não pretende servir ao Senhor, eu queria dizer ao seu coração: não há nada mais importante nessa vida. Não há nada mais especial nessa vida. Sim, o mais especial é nós viver aos pés do nosso Salvador. Que Deus abençoe você. E que você entenda que estamos vivendo na época de ser verdadeiros praticantes dos princípios de vida cristã
pelos quais a Bíblia ela nos ensina. Pensa nisso e tome sua decisão. Amém? Por glória.